O primeiro turno da eleição argentina acontece daqui 4 semanas. Javier Milei, o candidato que promete revolucionar a administração pública, segue como favorito. Embora os tradicionais representantes da esquerda e da direita tenham crescido nas pesquisas. O deputado federal e economista Javier Milei continua sendo o grande personagem da disputa presidencial na Argentina. Ele voltou às manchetes mundo afora ao liderar uma carreata de apoio à candidatura dele, segurando uma motosserra para simbolizar o novo slogan de campanha: aniquilar as castas políticas. Os dois rivais com mais chances de superar Milei na corrida presidencial são o atual ministro de Economia, Sérgio Massa, e a representante da direita, Patrícia Bullrich, ambos mais comedidos e chamando bem menos atenção dentro e fora do país. O auto-intitulado anarcocapitalista Javier Milei tem 33,2% da intenção de voto, segundo pesquisa do Instituto CELAG, realizada nas 3 primeiras semanas de setembro. Sérgio Massa, que se mantém no corpo ministerial do presidente Alberto Fernandes, aparece com 32,2% da preferência dos eleitores. Pelo fato de ainda estar conduzindo a política monetária da Argentina, Massa ganhou terreno com medidas de recuperação do poder de compra da classe média e por causa dos subsídios e isenções fiscais que beneficiam as classes mais pobres e os aposentados. Tá certo que os efeitos de tais vantagens fiscais devem agravar ainda mais a crise argentina. Mas o ministro candidato está mais interessado agora na campanha do que na dívida interna. Afinal, do outro lado das promessas está uma população em apuros por causa de uma inflação na casa dos 114% ao ano. Compro a princípio de mês e vou regular. Eu compro no início do mês e economizo até o final do mês para ver quanto posso continuar consumindo e quanto tenho que poupar. Às vezes, quando eles realmente antecipam que o dólar vai subir, bem, eu faço uma compra maior, pensando em não perder para a inflação. Eu acho que todos os argentinos fazem isso. Correndo na terceira colocação, Patrícia Bullrich marcou 28,1% no mesmo levantamento. Ela tem o apoio de Maurício Macri, o último presidente de direita que a Argentina teve e quem decidiu não tentar uma nova reeleição devido à baixa popularidade. A ex-ministra da Segurança Pública promete reduzir a violência que disparou junto com a pobreza no país e apresentou um plano de auxílios estatais, uma espécie de Bolsa Família. Bullrich defende a independência do Banco Central e fala em acabar com as restrições do câmbio, do dólar, para incentivar os investimentos. Embora uma das estratégias da direita seja uma reforma de Estado e um orçamento sem déficit, ninguém tem usado os mesmos argumentos como lema de campanha como Javier Milei. Além da motosserra, os cabelos despenteados e a postura agressiva, muitas vezes com palavrões, servem para vender o discurso de que, caso ele vença, a Argentina será bem diferente. Milei fala em enxugar ao máximo o funcionalismo público e reduzir drasticamente o número de ministérios. Ele seria o primeiro movimento para equilibrar as contas públicas, zerar as dívidas, fazer o PIB crescer e atrair aplicações internacionais. Por outro lado, o economista ameaça romper com os 2 principais parceiros comerciais argentinos, o Brasil e a China, por questões ideológicas. Mas, principalmente, Javier Milei quer dolarizar o país, não só abrir mão do peso argentino, ele também quer acabar com o Banco Central. Nem todos os analistas políticos concordam com a ideia. A exemplo do argentino Carlos Fara. As pessoas estão tentando ver nele uma expectativa, independentemente das propostas. Nesse ponto, não há adesão racional às propostas. É como se dissessem, vamos tentar algo novo se as outras coalizões falharem. Por sua vez, a proposta de mudar os rumos da economia foram muito bem recebidas por parte dos eleitores que compõem os 40% da população que estão na pobreza. Em números absolutos, são mais de 18 milhões de argentinos que dependem de algum tipo de subsídio para sobreviver.
Bom, são muitos detalhes para a gente entender o que pode vir a ser o resultado da eleição na Argentina. Então, eu chamei a ajuda aqui de uma estudiosa da América Latina, a professora Natália Fingerman, do Departamento de Relações Internacionais do IBMEC aqui em São Paulo. Natália, muito obrigado por ter aceito de novo aqui o nosso convite. E é óbvio que a gente tem que falar do grande personagem, do que parece ser, pelo menos agora no primeiro turno, Javier Milei. A reportagem anterior já fez a apresentação necessária. Eu queria que nós detalhássemos para a nossa audiência, professora Natália, 60 itens que compõem o programa de governo do Javier Milei. Eu peguei 6, que não me parecem muito factíveis. O que a senhora aponta aqui? Vamos começar com o que ele promete de enxugamento do Estado. Em alguns momentos, principalmente no começo da campanha, ele fala em esse enxugamento do Estado passar pela educação e pela saúde. Professora Natália, isso é factível? Bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui novamente. É factível? Depende muito do que de uma questão constitucional, né? Eu acho que tem um aspecto constitucional, mas também tem um aspecto de construção de alianças. Para governar, não se governa sozinho. Claro. A não ser que Milei queira estabelecer um governo completamente autocrático, mas ele precisa de aliados. E para isso, quando você enxuga o Estado, diminui as possibilidades de troca, né, de moeda de troca. Então, eu acho que ele pode vir a ter uma dificuldade muito grande na redução de ministérios, né? Ele propõe criar um Ministério do Capital Humano. Perfeito. Integrando educação, saúde, assistência social, Ministério da Mulher. Então, são vários ministérios que ele propõe colocar num só. Parece uma ideia ótima em termos orçamentários, mas em termos políticos, como é que vai ser? Eu chamei a atenção aqui para 2 linhas: educação, que está na Lei 26.000 da Constituição Argentina, e saúde, que está na Lei 23.000. Eu fui ler a Constituição Argentina para achar alguma dissonância no discurso do Javier Milei. Não é nenhum proselitismo político, eu só estava querendo saber se tudo fazia sentido. Eu descobri que na Constituição Argentina, para se mexer na educação, por exemplo, privatizar a educação, a saúde, não é possível, porque o Estado tem que comandar. Agora, em outros momentos, isso também aparece na Constituição, né, professora? Aparece em outros momentos, sim. Quando a gente fala da eliminação do Banco Central, tá o aqui, que é uma surpresa, porque esse é um ponto que ele tem trazido na sua campanha, né, de uma maneira muito forte, e poucos analistas têm apontado para a questão constitucional. Perfeito. E pela Constituição da Argentina, o Banco Central tem que ser mantido e, inclusive, é proibida a mudança de moeda. Então, não se pode mudar o peso argentino assim, sem ter uma aprovação da corte. E ele tem repetido isso a francos pulmões, a dolarização da Argentina. Então, não é apenas um problema econômico, tem também um problema constitucional. Tem um problema constitucional também e econômico, né? Para dolarizar uma economia, é necessário ter dólares. Claro. Circulando, Exato. Né? E um dos problemas da Argentina hoje, que tem gerado a inflação, é a falta de dólar dentro da economia, né? A reserva argentina é menor do que aquilo que está circulando dentro da sua economia. Claro. Bom, eu vou até ampliar aqui os penetrantes olhos azuis de Javier Milei para que ele nos conte com sinceridade outras 2 promessas que agora esbarram no Brasil, que é um rompimento, um suposto rompimento com o Brasil. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. O Mercosul só existe basicamente por causa de Brasil e Argentina, com todo respeito a Paraguai e Uruguai, mas tirando as 2 pernas do Mercosul, o Mercosul não se sustentaria. E ele diz também que vai romper com a China, o segundo maior parceiro comercial da Argentina. Professora, numa linha, isso faz algum sentido? Eu acho que, como um estadista, é muito difícil você pensar em romper com seus 2 principais parceiros, né? É praticamente impossível. Essa questão do Mercosul é uma questão muito importante para a indústria da Argentina. Então, se a gente colocou primeiro que, olha, hoje a gente tem um empresariado mais fragilizado na Argentina, o empresariado que existe, ele depende muito do Mercosul. Perfeito. E principalmente da indústria automobilística, que é o carro-chefe do acordo do Mercosul. Então, romper com o Mercosul, romper com o Brasil, como é que eu vou fortalecer a minha relação com esse empresariado? Então, é uma relação que vai colocar em xeque, né, se ele faz isso. Em relação à China, tem
uma questão ideológica por trás dessa decisão. Ele já falou isso claramente, né? Claramente. Eu acho que não é uma questão econômica, mas ideológica. Mas, do meu ponto de vista, né, um governante tem que pensar não somente pelo seu aspecto ideológico, né? Não é somente o que eu desejo, mas é aquilo também que é possível para o meu país. E eu acho que a China hoje, além de ter uma relação comercial importante, é uma importante credora de financiamento. Pois é. Não é mesmo? E eles precisam desses recursos para a economia da Argentina funcionar. Então, eu acho que são promessas muito difíceis de serem cumpridas. Na teoria política existe uma expressão que é o Realpolitik, né? Sim. O que você pensa, mas o que você tem realmente que fazer efetivamente para o seu governo funcionar. Vamos supor que ele rompa com o Brasil, com China. Quem seria a boia de salvação da Argentina? A gente consegue fazer, aí, ilustra a sua bola de cristal, o que te vem de resposta? Os Estados Unidos, talvez? O Milei está contando com um cenário no qual o Trump venceria as eleições no próximo ano. A gente sabe que o Trump, ele tem aí se posicionado como favorito, né, dentro do Partido Republicano, né, nas pesquisas também. No entanto, é contar com algo que ainda não aconteceu. Os Estados Unidos poderia ajudar a economia da Argentina? Sem dúvida. Acho que é interesse dos Estados Unidos, ainda mais de um governo Trump, ter a Argentina como aliado, uma vez que no Brasil a gente teria o governo Lula. Né? Então o Trump não teria mais uma aproximação ideológica com Lula, mas teria aí com o Milei na Argentina. Sim, então ele tem essa... Mas um país não pode depender somente de um outro país. Então aí é uma outra questão que eu acho que é importante colocar. Ele está esperando o Trump e os Estados Unidos poderia auxiliar? Sim, poderia ser um parceiro importante. Já é um parceiro importante, continuaria a ser. Mas hoje, e até é uma contradição, né, no seu discurso, se ele é a favor da liberalização do comércio, né, da relação do comércio, é importante fomentar com todos. Claro. E de uma forma como a Realpolitik coloca, né, com todos que interessa ao seu país. Bom, isso aqui é só a prévia do primeiro turno na Argentina. Muito provavelmente os números indicam que haverá um segundo turno na Argentina e eu espero contar com a presença e os conhecimentos da professora Natália Fingerman, do IBMEC, para nos ajudar a entender aqui as linhas e as entrelinhas da América Latina.